Bom dia, a paz do Senhor. Existem algumas passagens bíblicas que nos marcam, né? Algumas passagens que traz tanta lição para gente, que traz tanto ensinamento para gente. É claro que toda a palavra né, traz ensinamentos tremendos, mas algumas palavras elas mexem com a gente, algumas palavras você está sempre meditando sobre elas porque elas sempre trazem algo para você. Nós, numa época, um curso com o mestre Irã, e ele falou de duas passagens bíblicas que eu sempre gostei muito, passagens que sempre mexem comigo, que me fazem refletir bastante sobre aquilo. E quando você pensa que você já refletiu o suficiente dentro de uma passagem, dentro de uma palavra, de um verso que seja, a palavra é tão dinâmica que ela traz muito mais para a gente. E ele passou o seguinte, entre duas passagens para nós. Uma delas, Jacó e o anjo, e a outra delas é Pedro e o cantar dos galos, e os cantos do galo, né? Os três cantos. Na primeira, a gente entende que Jacó teve um esforço, né, sobre-humano para lutar com o anjo e para poder receber a sua bênção, não abrir mão daquele momento de uma luta tremenda, né, não deixando o anjo subir, segurando no anjo. E o anjo, para poder se livrar dele, teve que ferir-lhe a perna, né? Teve que ferir a perna de Jacó para que ele pudesse, então, soltar o anjo. A gente imagina, claro, que Jacó ficou com essa perna com dificuldade nela a vida toda, porque foi um ferimento, né, considerável, vamos dizer assim. Não foi um ferimento para impedir-lhe de andar, mas existiu um ferimento considerável e a perna dele ficou com dificuldade. Reportamos para a passagem, a gente vai entender qual a relação entre duas coisas, às vezes não tem, né? Qual é a relação entre a passagem de Jacó e a passagem de Pedro, quando Jesus alerta ele de que ele irá de negá-lo por 3 vezes, no momento em que Pedro havia dito, não, eu estou pronto aqui para morrer pelo Senhor, para fazer o que for preciso. E Jesus fala assim, não, eu sei disso, mas ainda hoje, nesta madrugada, você há de negar-me 3 vezes antes do cantar do galo. E assim aconteceu também com Pedro, né? E nós podemos entender o momento em que Pedro estava vivendo. Ele havia passado 3 anos e meio ao lado do Senhor Jesus, o Senhor estava indo prestes a ir ao Calvário, ele não sabia disso, mas o Senhor sabia. O Senhor havia deixado para eles todos os ensinamentos, ele havia caminhado com o Senhor durante esse tempo todo, deveria estar pronto realmente para morrer, mas não estava. Mas o fato é que, nas duas situações, o mestre nos trouxe a pensar e a repensar que toda vez que alguém perguntava, ou que Jacó olhava para sua coxa, para sua perna, e que ele percebia a sua deficiência, a dificuldade com aquela perna, ou alguém lhe perguntava, o que vinha à tona a ele era o momento da luta dele com o anjo para conseguir a bênção dele. Então, toda vez que alguém tocasse naquele assunto, alguém falasse com ele, vinha à tona para ele aquilo. Da mesma forma, Pedro. Pedro viveu por mais de 30 anos, né? Depois daquele momento com o Senhor, e toda vez, eu entendo, o mestre nos fez entender, que toda vez que o galo cantava, que ele ouvia o galo cantar na madrugada, ele lembrava do momento em que ele havia negado o Senhor Jesus. 2 momentos extremamente importantes, pessoalmente para eles. Nós entendendo a ação, o efeito da ação na vida da pessoa. Né? A gente sempre olha para a Bíblia buscando o efeito da ação em nós, ou o efeito da ação que pode gerar para uma sociedade ou para a comunidade. Mas aquele é um efeito pessoal, efeito que exerceu na vida de Jacó, na vida de Pedro. Posso eu me reportar para Naamã, que toda vez que ele passava pelo Rio Jordão, ele se lembrava do banho que ele teve, da cura que ele recebeu, né?
Então, assim, toda vez que ele olhava para sua empregada, ele se reportava de Eliseu, né, que foi quem lhe encaminhou para a cura. Então, e eu me reporto a você. O que é que te marca? Né? O que é que te faz lembrar da sua conversão? Quais são os pontos fortes na tua vida que geraram alegria e até mesmo trauma? Situações que mexeram com você, que fizeram com que você, sabe, se sentisse bem, ou se sinta mal. São traumas que às vezes a gente tem na vida da gente por uma situação ou outra que aconteceu no nosso passado, na nossa infância, e às vezes a gente não dá importância para ela, mas essas ações nos limitam e diminuem o nosso andar, o nosso caminhar, né, na palavra, nas ações nossas. E a gente às vezes tem medos de determinadas coisas porque tomou susto, porque sofreu um trauma na nossa infância de alguma forma. Então é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente consiga olhar para trás e entender o que é que me marcou em cada situação da minha vida, o que é que faz com que toda vez que eu vejo aquilo, eu sinta alegria ou tristeza ou medo, ou coragem, aquilo me incentiva ou aquilo me para. Quais são as ações que eu tenho na minha vida para que eu possa olhar e buscar liberar perdão, perdoar ou buscar a cura no Senhor. Né? O Senhor está à disposição nossa. O Espírito Santo de Deus está à disposição nossa. Nós precisamos colocar as coisas de uma forma específica na mão dele, para que ele, né, possa fazer a ação de cura, a ação de libertação, a ação necessária. Então, reporte-se a isso, para um pouquinho e repense no seu passado, na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. É curativo isso, para que você possa orar, para que você possa buscar no Espírito Santo a cura de todo o trauma. E até mesmo quando na alegria, né, Jacó tinha um misto de uma perna, né, com a dificuldade, mas também da bênção recebida junto ao anjo.